Vou servir. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão do dia 8/7/2020. Nessa noite, então, quero deixar o meu boa noite aos meus colegas vereadores aqui presentes, à supervisora da Câmara, e hoje também está conosco o gerente do Banrisul, né, São Telmo, bem-vindo a essa casa. E boa noite, então, também a todos que nos estão assistindo nesse momento. Primeiramente, então, vamos à aprovação da ata da última sessão. Então, peço aos colegas vereadores se há alguma objeção à ata. Não havendo nenhuma objeção, então, coloco a ata número 1524, de 1º de julho de 2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, peço ao primeiro secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura do ofício de retirada do projeto de lei legislativo número 97. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, gerente do Banrisul e quem nos assiste em casa, Juliana. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Aroma do Sul, 7 de julho de 2020. Ofício número 27 de 2020. Assunto: solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo número 97 de 2020. Senhor presidente, no momento em que nos cumprimentamos, vimos, por meio deste, solicitar a retirada da tramitação do projeto de lei do Legislativo número 97 de 2020 de nossa autoria. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para lhe enviar nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Odete Araldi Bortolini e Gustavo Dedea, Adis Capinello da Cir Batistin, vereadores do MDB. Não há nenhuma leitura ou comunicado a ser feito nesse momento, então a gente entra direto para a tribuna popular, espaço reservado ao pronunciamento dos vereadores. Hoje nós temos um vereador inscrito, então está com a palavra o vereador José. Presidente Amília, colegas vereadores, secretária Juliana e público que nos assiste em casa. O assunto de hoje, eu quero fazer um comentário. Eu fiz um dia aqui na casa. Hoje eu quero voltar a lembrar de novo os colegas vereadores e também quem nos assiste em casa das situações do passado e do que a gente se encontra hoje no presente. A situação do Estado, da forma que se encontra. Eu tenho uma notícia aqui de 96, da 0 Hora e da RBS, que levaram essas notícias. Eu vou fazer uma leitura e fazer um pequeno comentário
dessa notícia. A renegociação da dívida obtida pelo governo, na época, então, do governo Brito, o Estado dá maior obstáculo ao seu desenvolvimento. É uma obra que restabelece o crédito e credibilidade ao Rio Grande do Sul. Não poderia haver data mais oportuna para anunciar do que o dia em que se comemora a Revolução Farroupilha, em 96, onde que foi renegociada a dívida do Estado e fim da dívida do Estado no momento anunciada por todos os meios de comunicação, Zero Hora, RBS e, enfim, o governador no momento. A solução do governo, na época, Brito, para a dívida do Estado, elogiada por todas as imprensas, e não só entrega o que prometeram, como agravar a situação financeira do Estado. Em um texto de apresentação ao relatório anual, que foi em 2014, quando assumiu, então, na época, Sartori, dívida publicada estadual, elaborada pelo Tesouro do Estado, o atual secretário da Fazenda, na época, Giovanni Ferte. A dívida pública do Estado atualmente supera os 54 bilhões, 86% dos quais compostos pela dívida renegociada com a União em 98. No final de 2017, a história se repete. A mesma receita, os mesmos editoriais, as mesmas promessas, ao contrário do que esse editorial de 96 afirmaram, categoricamente, a corajosa reforma modelo do governo na época Brito não limpou a ficha dos gaúchos, mas agora garante a RBS. Então, na época, lá em 96, onde que foi renegociada a dívida do Estado, onde que a Zero Hora e os meios de comunicação fizeram, inclusive, uma foto do momento do governador, na foto da capa do jornal, dizendo fim da dívida do Estado. E o governador e os seus companheiros no momento, festejando, o Estado estava quebrado e terminaram com a dívida, onde que ia ter um novo crédito à sociedade do nosso Estado. E veio vindo, em 2014, quando o Sartori assumiu, se deparou com a mesma dívida que lá em 2096. Quando ia se terminando o mandato do Sartori, vem as eleições, como sempre, de 4 em 4 anos, vem as eleições, e na campanha se dizia que pegaram o Estado de joelho e se ficasse mais 4 anos, nos devolveria o Estado em pé. Aqui na Câmara também várias vezes foi feito esse comentário, não é uma forma de criticar. No momento que se elegeu Sartori, do PNDB, filho dessa terra, de Antônio Prado, que nós iríamos ter o asfalto do Navarama Antônio Prado. Na época, nós tínhamos aqui o vereador Liberato, aonde que ele fez uma aposta que se sairia asfalto o governo Sartori de Navarama Antônio Prado, ele usaria a camiseta do Grêmio e carregaria a bandeira do PNDB. Infelizmente, o Liberato seria ganhando essa aposta, ele teria ter perdido. Quem diria que Navarama hoje dependesse de uma única estrada e seria essa ainda? Hoje, no momento, nós não temos nenhuma saída. E ainda, por acaso, hoje de tarde, ela teve trancada por um tempo, essa saída também. Passaram-se 4 anos do governo Sartori, mais 2 anos, nós sabendo do governo atual que nós estamos ali,
e ainda a gente está indo ver essa obra tão desejada e esperada para a sociedade, para a comunidade de Nova Arama do Sul, e como Antônio Prado também, da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Se em 96, o governo, na época, tinha liquidado com a dívida, aonde que ele dizia aqui no jornal que os próximos governos, eles deveriam fazer um crédito, eles iam devolver o direito do povo, dos gaúchos, que eram estradas, saúde, educação, o que o Estado pouco faz essa parte para os gaúchos. Viajando hoje nas estradas, a gente entende que o tempo está um pouquinho trabalhando mais nesses últimos dias. Mas eu vim hoje lá perto da capital, a Nova Arama, onde a gente teve que vir por Antônio Prado. As situações das estradas que a gente se encontra. Não tem mais condições de andar nas nossas estradas. E vem governo, e sai governo, e as estradas cada dia sempre mais pior. Há um exemplo, nós temos aqui, que trancou a nossa saída principal, a BS 448, onde que se vê a preocupação do DAE. O DAE não devia nem existir. O DAE é um atraso para o Estado do Rio Grande do Sul. Um atraso para o Estado do Rio Grande do Sul. Sabendo que o município depende de uma saída, nem na época que se abria estradas com os bois e a enxada e o picão, não era tão difícil de fazer uma estrada que nós fazemos hoje. Tendo tudo o que se tem. Tem máquina, tem engenheira. Na época era feita a base do picão, enxada e boi. Era mais fácil ter uma estrada, um acesso, do que hoje com tudo que você tem. Eu acredito que o Estado, ele está um pouquinho mal, mas não é tanto das condições que os governos fazem. Porque a gente pode ver até esses dias, antes de acontecer essa pandemia, não tinha um momento que o governo viesse nas redes sociais, nos meios de comunicação, dizer que o Estado não tinha dinheiro para nada. Para tudo era dificultoso, não tinha dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. No momento que apareceu a pandemia, tu não ouve mais um hospital dizer que está trazendo recursos, e de onde é que vem os recursos agora para isso? Se não tinha, não existia, nunca existia dinheiro. E o Estado que eu vejo nesses últimos governos, e vários governos da direita, eles sempre vieram e com a cabeça de privatizar o que tem. Eu acho que está na hora do governo, os governos que estão ali, de tirar o que está prejudicando o nosso Estado, que seria esse base. Um custo para mantê-lo lá em cima, em contrapartida não leva nada para a sociedade. Não leva nada para a sociedade. Mas, o que eu quero deixar aqui, finalizando o meu assunto, dizer que lá em 2014, quando assumiu o governo, então, no momento Sartori, onde que seria filho de Antônio Prado, e várias vezes aqui nessa casa foi dito que agora era o momento que Nova Arama ia ter mais de uma saída, que seria de Nova Arama, Antônio Prado, que iria acontecer o asfalto. Já passou o governo Sartori, e mais 2 anos, já passaram 6 anos, e a gente ainda está indo a ver a situação de Nova Arama do Sul, e também Antônio Prado, que nós também desejamos com essa obra, e dizer que, infelizmente,
a atitude do governador passada, eu acredito que ele foi um pouquinho errada, foi um pouquinho, não acredito, foi 100% errado, aonde que ele fez uma base ali em torno de 70%, 80% da base e não tem concluído nem um pedaço do asfalto. Ele devia ter feito 30% do caminho e ter feito asfalto, ao invés de ter feito essa base. Que não resta dúvida que antes de finalizar o asfalto vai ser pedido também uma boa parte dessa base que nós temos hoje. Na forma que vem vindo as coisas, tudo o que se vê que a gente vai perder sim uma parte dessa base que foi feita e sem haver asfalto. Vou falar, Gustavo. Obrigado, vereador José. Saúdo o presidente Enildo, colegas vereadores, nossa assessoria aqui, gerente Santano, do Banrisul, e que nos acompanham através das redes sociais. Realmente, vereador José, quando se trata de uma empresa pública, não vai esperar que as coisas vão funcionar rapidamente. O Daire é um exemplo disso, e sempre foi, não. De repente, vir na época época passada, podia até funcionar diferente, onde era uma outra realidade, onde era tudo no início, e hoje as coisas foram se tornando outra realidade e realmente é difícil funcionar. Quando se trata de obras públicas, vereador José, a gente sabe que tem que ter uma grande paciência e a demora é sempre a longo prazo. Tudo funciona a longo prazo. Quanto tempo foi esperado para ter a pavimentação da 448 aqui, da Jância até Nova Roma? Começou lá no governo Jair Soares, vereador? Acho que sim, né? Colares. Não, antes. Lá no Jair Soares, eu acho que vindo lá de São Marcos, vem Jância, e Jair Soares, e Simão, e Colares, e Brito, e vamos lá. Terminou 30 anos para fazer 40. Aqui em Antônio Prado é um exemplo disso também. Os municípios começaram a pavimentação dela, até as suas divisas, e depois, mais especificadamente, no governo Sartori foi finalizado o projeto, iniciado, como colocou o vereador José, 70%, 80% da base, abertura de valetas, galerias, etc. E pavimentação não sobrou nada para fazer naquele governo. Mas alguma coisa foi feita. Nós deveríamos nos preocupar se nada tivesse sido feito, como já aconteceu. Já pensou troca de governo de um ano para o outro? E um exemplo, agora entrou o atual governo na RS 448 daqui para lá, recolhe as máquinas, cancela a licitação, empenho, tchau, vamos embora. 4 anos perdidos. Pelo menos agora, devagar, como sempre foi, está sendo dando sequência a essa obra. Mas, também falando aqui, vereador Zé, aqui da 448, que eu acho que o maior problema é esse aí. Agora, aqui da Antônio Prado, é a questão de ter uma manutenção constante, seguida, para ter condições de tráfego, porque aqui é o problema. E a longo prazo. Então, tenho certeza que nesses próximos 2 anos do atual governo, teremos uma perspectiva que seja pavimentado mais um trecho, desde que já foi iniciado agora esse ano com um pedaço. Quem sabe nos próximos anos mais alguns quilômetros, porque a estrada até então estava trafegável nos últimos 8 dias, 15, 10 dias. Esse tempo aqui agora realmente ficou difícil, e a gente, sim, se formos lembrar, Zé, o passado, tudo lá atrás, todo mundo tem a sua parcela de contribuição nas coisas que aconteceram, é evidente, e todo mundo, independentemente do governo, que foi partido A ou partido B, tem a sua parcela também de culpa nas coisas que não foram feitas. E isso é uma forma de gerir, de trabalhar, de administrar, quem quer que seja o seu partido. Realmente eu concordo que nós tivemos a oportunidade do governo Sartori aqui, da nossa região, de ter feito mais na estrada, muito mais. Nós também esperávamos isso, sim, cobramos isso. Não aconteceu, ficamos tristes, sim, entendemos de certa maneira as condições do Estado, como sempre foi dito, financeiras.
Como também lá em 98, né, vereador José, quando faltava 6 quilômetros para pavimentar de Nova Aroma a Farroupilha, o Lívio Dutra trancou tudo. Também lamentamos, e tenho certeza que na época, né, Zé, também você lamentou. Então são coisas assim que a gente sim vem aqui atrás, discute, que é importante nós trazermos essas informações. Mas vamos fazer a nossa corrente positiva, assim, no debate, nas nossas forças que a gente pode ter, junto às nossas lideranças, junto aos nossos deputados, às pessoas que trabalham, né, que tenho certeza para que nós temos que focar aqui no nosso trecho aqui, que esse é o problema maior, e se nós analisarmos, que nem hoje, né, Zé, que trancou a estrada ali em Antônio Prado com um acidente ali que deu, nós estamos mortos, nós estamos ilhados aqui sem ter acesso nenhum, né? Então é muito preocupante, sim. Eu acho que devemos reunir as forças, trabalharmos juntos na questão da estrada aqui da 448, né, porque é essa que importa. Obrigado, Zé, pelo espaço. Vamos discutir. Obrigada, vereador José. Saúdo o presidente Arnildo, os colegas vereadores, gerente Santelmo do Banrisul, prazer tê-lo aqui na casa, assessora Juliana e a quem nos acompanha. Nós estávamos indo bem, até com as questões das previsões que se tinha de orçamento para este ano com relação à estrada em Antônio Prado. Diante da demora que se tinha, eu acho, a minha avaliação é que ainda estávamos bem, porque tínhamos conseguido esses 2 milhões do CAD agora no primeiro semestre, e no segundo semestre estava previsto o empenho de mais 2 milhões para dar continuidade a mais uns 3, 4 quilômetros que fosse de asfaltamento ali nesse trajeto. Só que veio um baita de um acidente agora, de um desmoronamento na mesma estrada, na mesma RS 448, que agora, com que perspectivas, com que meios, como que nós vamos justificar que aqui é mais importante agora do que um trajeto que está fechado aqui, na 448, onde que dependemos desse trajeto para escoamento, da produção do município, e para que entre no município todos os subsídios de tratamentos e manutenções para os nossos aviários, alimentação e tudo, né? Então, realmente, agora, se o cobertor estava curto antes, eu acho que agora ele encurtou mais ainda. Agora, eu acho que os nossos esforços vão ter que ser para que se faça uma boa manutenção, se mantenha numa boa trafegabilidade daqui em Antônio Prado, mas investir nossos esforços junto aos nossos deputados, junto ao secretário dos Transportes, e, queira ou não, com o DAIR, a gente sabe que é difícil, sempre é moroso em função de licitações e tudo, mas se for decretado estado de emergência ali, então tem condições do projeto sair com um pouco menos de morosidade. Então agora eu acho que é o momento de juntar esforços para trabalharmos e dar conta para o conserto desse outro problema que para nós é maior ainda do que de Antônio Prado. Então eu não me sinto confortável de brigar pela estrada de Antônio Prado agora em detrimento desta aqui. Eu acho que agora a nossa prioridade é ainda essa aqui. Não vamos esquecer Nova Aroma Antônio Prado. Se for possível, dentro daquele padrão que tinha, que era o do CAD, né, que era do imposto dos combustíveis, de manter o mesmo valor empenhado para Antônio Prado, ótimo. Agora, se esse valor tiver que ir para ser destinado para consertar e fazer a reforma, fazer toda a manutenção que tem que ter nessa outra estrada, realmente não temos muitas opções, né? Mas o que importa é a gente estar unido, estar juntos, né? E quero deixar aqui também que eu sei que o nosso pessoal está junto. Hoje me ligou também o Veroni, colocando à disposição o escritório do deputado Tiago Simão. O deputado Búrigo está para ir fazer uma visita amanhã ou sexta, se o tempo permitir. Também, então, acho que os deputados de todas as bancadas também têm que fazer um trabalho, estar presente junto ao secretário de Transportes do Estado, porque é dali que tem que sair o dinheiro. E a gente sabe que em todos os orçamentos públicos tem um recurso para contingencionamento, quando acontece algo não previsto, quando acontece algo que realmente não estava previsto no orçamento.
como o nosso município também tem. Quando a gente aprova a lei orçamentária municipal, também tem um valor lá para imprevistos, para contingenciamento, né? Então, acho que o Estado também deve ter recursos para isso. Só que, pelo que estamos vendo nas notícias, o estrago não é só aqui com a gente, né? É em muitos municípios, com muitas demandas de recursos para o Estado dar conta, né, de manter as estradas em dia. Mas vamos trabalhando, acho que a perspectiva não é para tão curto prazo. Eu trabalharia assim, gente, não sendo pessimista. Se nós conseguirmos a estrada para escoar a nossa produção de uva, que o nosso município é um grande produtor de uvas, e a gente sabe que o transporte da uva se dá, a grande maioria, por essa estrada, eu acho que ainda nós vamos estar bem. Se conseguirmos até o fim do ano resolver esse problema, eu acredito que ainda das perdas é o menor. Então, era isso para contribuir. Obrigada. Com certeza que a gente vai lutar junto, a gente quer o caminho ali que seja livre para a nossa comunidade, não é ser nenhuma. Mas o que eu quero dizer é a situação que se encontra no Estado hoje, dos políticos. Eu sei que lá em 98, que me falou do Estado, parou a RS-448, que faltava apenas 5 km de parada. Mas o que eu olho, me refiro, que lá em 96, aonde que se dizia no meio de comunicação, a Zero Hora trouxe a corajosa reforma modelo de governo. Era modelo feita a reforma. E lá em 2014, o governo que assumia na época, ele era presidente da Câmara. Ele vem e se repara com a mesma dívida. E praticamente eles sempre ficaram no governo. Sempre ficaram no governo. Eles ficaram fora os 8 anos, 4 anos o Lídio e 4 o Cláudio, porque o PMDB sempre se manteve no governo. Então, como é que ele foi se reparar lá em 2014 com essa dívida? E o que eu lamento aqui, a minha pessoa, eu sei que a gente ficou triste lá em 98, quando parou esse asfalto, esses 5 quilômetros que faltavam apenas no Navaroma Farroupilha. Mas ele ser aqui da região e nos últimos governos foi o que menos fez asfalto. Ele fez a base, mas o asfalto ele deixou a desejar. No mínimo ele podia ter concluído uma parte desse asfalto. E hoje, as mesmas reivindicações que vinham lá em 96, com o governador na época, vem da mesma forma. Aonde com meio de comunicação trouxeram todas aquelas notícias, aquela festança do fim da dívida e devolver o crédito para o povo gaúcho, na época, esses mesmos se reparam com as dívidas. Então é triste de ver essas situações dos políticos, da forma que vem tratando a sociedade e da forma que a gente se encontra nas estradas. É buraco em cima de buraco, sem condições de andar nas estradas. E com certeza que os esforços aqui, independente do nosso debate aqui na Câmara, a gente vai se focar na liberação da 448 aqui no Navaroma Farroupilha, que isso não é o desejo. Navaroma precisa e tem que ter esse acesso. Precisa. E tem que ter esse acesso. A gente vai ter que cobrar de quem nos está representando hoje, do DAIA, do governador e do secretário de obras, que ele faz parte do partido de vocês. Então é dessa gente que a gente tem que cobrar e a gente precisa dessa liberação dessa estrada. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, José, e os demais pelas colocações. Só partindo um pouco do teu assunto, José, ali, questão do DAIA, às vezes é difícil de entender que uma empresa, uma corporação, que nem é do DAIA, onde existem engenheiros, existem pessoas qualificadas trabalhando lá dentro e ganhando muito bem pelos salários deles, que é o trabalho deles ver essa engenharia de estradas e tudo, que observando, chegando ao local, vendo a situação,
Acho que em muito pouco tempo eles conseguem fazer um estudo do que precisa ser feito. Então, eu acho que está na hora do Dyer e demais que trabalham nessa empresa, no caso, nessa instituição, que Nova Roma, por exemplo, a gente pode dizer que é o nosso único acesso. Hoje, por exemplo, se alguém ficasse doente, que a ambulância precisasse seguir urgente para um hospital. Então, eu acredito que o nosso município não está querendo que seja visualizado ou dado a mais importância dos outros municípios, que nem a vereadora Odete falou, essas tragédias que vêm acontecendo aí em Grande. Mas eles têm que entender que Nova Roma do Sul precisa desse acesso. Então, que nem tu colocaste, Odete, que vai até na colheita da uva, eles têm que se conscientizar de fazer isso antes. E quem vai fazer isso, eu acho que somos todos nós. Como representantes, a gente tem que se juntar com o prefeito e ir em busca de apoio para que isso seja retomado urgente e efetuado a reconstrução da nossa estrada. Era isso, então. Não havendo ninguém mais para se manifestar, então a gente agora entra na ordem do dia, onde que toda a matéria vai ser discutida e vai ser votada. A semana passada foi feita a leitura de exposição de motivo dos projetos, então hoje vamos dar entrada e vamos colocar eles em votação. Então peço ao primeiro secretário, Márcio, que faça a leitura do projeto de lei número 94 de 2020. Projeto de lei legislativo número 94 de 2020. Fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Nova Roma do Sul para a legislatura 2021 a 2024. A mesa diretora desta Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35, inciso 6º, letra D, e artigo 44, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal, apresenta para apreciação e posterior votação o presente projeto de lei. Artigo 1º. O subsídio do prefeito municipal e do vice-prefeito de Nova Roma do Sul para a legislatura de 2021 a 2024 é fixado nesta lei, observado o efeito de pagamento sempre nos limites estabelecidos no artigo 29, inciso 5º, e nos artigos 37, 11, 39, parágrafo 4, 150, 2, 153, 3 e 153, inciso 2º, da CF de 88. Artigo 2º. O prefeito municipal perceberá subsídio no valor de R$ 13.152,46. O subsídio do vice-prefeito observará a ocorrência das seguintes situações. Primeiro, caso assuma responsabilidade administrativa permanente junto à administração, seu subsídio corresponderá a R$ 5.488,72. Não exercendo atividade administrativa permanente junto à administração, seu subsídio corresponderá a R$ 1.906,62. Artigo 4º. Os valores acima fixados serão revisados anualmente na mesma data e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral dos servidores do município. Artigo 5º. Quando, em gozo de férias anuais, o prefeito municipal perceberá o subsídio acrescido de 1/3. Parágrafo único. O vice-prefeito terá o mesmo direito se estiver exercendo atividade permanente na administração. Artigo 6º. O prefeito e vice-prefeito perceberão gratificação natalina, 13º salário, na mesma data dos servidores municipais, em valor equivalente ao seu subsídio mensal. Artigo 7º. Em licença por motivo de saúde, o prefeito será remunerado. Artigo 8º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor em data de 1º de janeiro de 2021, revogadas disposições em contrário. Sala Legislativa Nova Roma do Sul, em 29 de junho de 2020. Arnilde Tereza Sosnowski Krieger, presidente. José Luiz Comim, vice-presidente. Márcio André Rossi, primeiro secretário. Adis Capinello, segundo secretário.
Antes de colocar em votação, então, esse projeto, eu só queria esclarecer para quem nos assiste, que de repente não entende o projeto, a Câmara de Vereadores, o ano que antecede ao novo mandato das eleições, no caso do ano que vem para o próximo mandato, eles têm que estabelecer os salários do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores. Então, é a Casa Legislativa que vai estabelecer os próximos salários que vão seguir o ano que vem dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e secretários. Deixo em aberto agora se algum vereador gostaria de comentar o projeto. Vereador José? Não. Nós temos um projeto aqui 94, 95 e 96. Um é a sequência do outro, praticamente, né? O que eu quero dizer com isso? Aprovando esses projetos, a gente aumentaria o salário para o próximo mandato, para o vereador, prefeito, vice e secretários. Eu já como terceiro mandato aqui, como vereador nessa casa aqui, acredito que não me engano, se eu falar errado, os colegas podem me corrigir, a gente nunca se deu aumento no salário do vereador nesses 3 mandatos que a gente está aqui. Os vereadores também faz parte, Odi, Gustavo, Márcio. Nesses 3 mandatos a gente nunca se deu aumento no salário. Não sei se eu estou correto ou se eu estou me enganando, eu acredito que não. Então a gente está aprovando esse projeto para quem assumiu os novos em 2020, 2021, vai continuar com o mesmo valor do salário, tanto prefeito como vice, vereadores e secretário, sem aumento no salário. Eu estou totalmente favorável ao projeto. A situação que a gente se encontra hoje, a gente não tem o porquê se dar aumento. A gente vê que na iniciativa privada a dificuldade que a população se encontra, onde que é desemprego, é redução do salário. Então, acredito que não é porque a gente está aqui fazendo um serviço público que a gente deve se avançar em valores maiores do que a gente tem aqui. Sou favorável ao projeto da forma que se encontra aqui na casa. Mais alguém gostaria de comentar? Está com a palavra, então, a vereadora Odete. Acho que só para complementar, acho que é importante deixar claro para a população que nos acompanha, né, que essa decisão aqui foi consenso, né, de todos os partidos da casa, de não dar reajuste nenhum, de manter os valores como estavam fixados até o momento. Então, acho que é importante dizer, né, esclarecer que esse é um consenso da casa de mantermos, então, os valores como estão. Isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não havendo mais comentários, então coloco o projeto de lei legislativo número 94/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, peço ao primeiro secretário, o vereador Márcio, para que faça a leitura do projeto de lei número 95/2020. Projeto de lei legislativo número 95/2020. Fixa subsídios dos secretários municipais do município de Nova Aroma do Sul para a legislatura 2021 a 2024. A mesa diretora desta Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35, inciso 6º, letra D do artigo 44, inciso 11, da Lei Municipal, da Lei Orgânica Municipal, apresenta para apreciação e depois votação o presente projeto de lei. Artigo 1º. O subsídio dos secretários municipais de Nova Aroma do Sul para a legislatura 2021 a 2024 é fixada nesta lei, observado o efeito de pagamento, sempre nos limites estabelecidos no artigo 29, inciso 5º, e nos artigos 37, 11, 39, parágrafo 4, 150, 2, 153, 3 e 153, parágrafo 2, da CF de 88.
Artigo 2º. O subsídio dos ocupantes de cargos em comissão, secretários municipais, na forma constitucional prevista é fixado em R$ 5.488,72. Artigo 3º. Os valores acima fixados serão revisados anualmente na mesma data e nos mesmos índices, e que for procedida a revisão geral dos servidores do município. Artigo 4º. Aplique-se esses agentes políticos e administrativos as normas estatutárias, especialmente o direito a férias e o 13º, nas mesmas condições em que estas vantagens foram pagas aos servidores efetivos. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em data de 1º de janeiro de 2021, revogadas disposições em contrário. Sala Legislativa de Nova Aroma do Sul, em 29 de junho de 2020, Arnilde Tereza Sosnowski Krieger, presidente, José Luiz Cumim, vice-presidente, Márcio André Rossi, primeiro secretário, Adis Capinello, segundo secretário. Alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo comentários, então, a esse projeto, coloco ele em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 96 de 2020. Projeto de Lei Legislativo número 96 de 2020. Fixa o subsídio dos vereadores do município de Nova Aroma do Sul para a legislatura 2021 a 2024. A mesa diretora desta Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35, inciso 6º, letra D, e artigo 44, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal, apresenta para apreciação e posterior votação o presente projeto de lei. Artigo 1º. O subsídio dos vereadores de Nova Aroma do Sul para a legislatura 2021 a 2024 é fixado nesta lei, observados para o efeito de pagamento sempre os limites estabelecidos nos artigos 29, incisos 6 e 7, 29, 6, letra A, artigo 37, inciso 10, artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. Artigo 2º. Os vereadores de Nova Aroma do Sul receberão a partir de 1º de janeiro de 2021 o subsídio mensal o valor de R$ 1.906,62. Parágrafo único. O presidente da Câmara perceberá 50% do subsídio mensal do vereador como verba de representação. Artigo 3º. A licença do vereador por doença devidamente comprovada será remunerada. Parágrafo único. O vice-presidente, em que forma regimental assumir a presidente nos impedimentos ou ausências do presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento de verba da representação prevista no parágrafo único do artigo 2º, proporcionalmente ao prazo da substituição. Artigo 4º. Em caso de viagem a serviço ou representação da Câmara, deliberada pela mesa, o vereador perceberá diárias no valor e forma fixados em portarias. Artigo 5º. A ausência do vereador no início ou final da ordem do dia de sessões ordinárias, sem justificativa, determinará o desconto de 1/4 em seu subsídio, em valor proporcional ao número de sessões plenárias ordinárias do mês. Parágrafo único. Se o plenário considerar justificada a ausência, não será promovido o desconto. Artigo 6º. Os vereadores perceberão o título 13º, remuneração gratificação natalina, no mês de dezembro de cada ano, no equivalente ao valor de um subsídio mensal. Parágrafo único. O presidente da Câmara de Vereadores perceberá, a título de 13º remuneração, o subsídio mensal de vereador acrescido da verba de representação. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor em data de 1º de janeiro de 2021, revogadas disposições em contrário. Sala Legislativa, Nova Aroma do Sul, em 29 de junho de 2020. Arnilde Tereza Sosnowski Krieger, presidente. José Luiz Cumim, presidente. Vice-presidente. Márcio André Rossi, primeiro secretário. Adis Capinello, segundo secretário. Alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo nenhum projeto, nenhuma manifestação, salientando novamente, então,
que o salário dos vereadores para o próximo mandato, a partir de 1º de janeiro, então continuará o mesmo valor que está esse ano. Está com a palavra, então, vereador Zelvir. Iniciando, quero saudar a presidente Arnilde, demais membros da mesa, aos nossos colegas vereadores, a nossa secretária, público que nos assiste em casa. Só para citar que, como o colega vereador José falou, as últimas administrações não teve ganho real, né? Não teve aumento. Se nós tivéssemos acompanhado o aumento dado ao funcionalismo, hoje nós estaríamos recebendo mais de aproximadamente R$2.500. E o salário atual hoje é 1.906,62, né? Então, para ver que a gente nunca quis se aproveitar da ocasião ali, sempre manteve o mesmo salário, só teve a reposição da inflação, porque a gente entende que tem que partir de nós a ajudar o município. Estamos aí para trabalhar, não só para levar o dinheiro, né? É bem verdade que o salário nosso aqui do nosso município, ele não é atrativo, ele não convida as pessoas a se candidatarem a serem vereadores pelo que se ganha. Acho que quem se candidatou até hoje foi pensando em ajudar ao município, não na parte financeira. Também dizer que tem vereadores que mereceriam ganhar muito mais, talvez outros achem que isso seria quase demais, mas aí é a opinião de cada um, né? Mas era só para fazer esse breve comentário para quem nos assiste em casa e que acompanha, né? Que nós não tivemos o ganho real como teve os servidores. Se fosse isso, hoje o nosso salário seria bem melhor. Para hoje é só isso. Quanto ao salário dos vereadores, aquilo que os vereadores também não ganharam, acho que não foi nem repassado para o prefeito e vice-prefeito, ou foi repassado? Ou eles continuam também sem o mesmo? Tá. Então, coloco o projeto de lei número 96/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, então, nós temos uma moção de apelo, a qual será enviada ao DAIR solicitando medidas urgentes quanto à nossa estrada de 448. Às vezes a gente pode dizer que é mais um papel que está sendo enviado e que não vai adiantar nada. Mas eu acho que a gente deve isso e a gente tem que fazer isso. Assim a gente está ajudando o nosso prefeito também. E quem sabe depois a gente também possa, de repente, no mesmo modelo, enviar ao nosso governador, ao secretário em Porto Alegre e também aos nossos representantes, né, para solicitando o nosso apoio, que para nós é tão importante. Então, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. Moção de apelo 01/2020. Apela para agilidade na resolução do problema na ARS 448, via esta que dá acesso ao município de Nova Aroma do Sul. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Aroma do Sul, através de seus vereadores subscritos, no uso das atribuições que lhe conferem e lhes são conferidas pelo artigo 142 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem publicamente externar preocupação no que concerne à situação da RS 448, que dá acesso ao município. A rodovia RS 448 entre Faro Pilha e Nova Aroma do Sul é um dos mais relevantes trechos para os nova-aromenses, pois é o único acesso pavimentado para o município. Ocorre que no quilômetro 40 da RS 448, entre os municípios citados, o asfalto cedeu no dia 30 de junho do corrente ano, após as fortes chuvas que atingiram a Serra Gaúcha. A cratera que se abriu na rodovia tem cerca de 60 metros de extensão.
devido ao deslizamento de terras, e esta está interditada até o momento, o que dificulta e prejudica muito o trabalho dos munícipes, o deslocamento de diversos veículos leves e pesados que trafegam pela via diariamente, sendo importante para diversas atividades econômicas da região, seja comércio, indústria, agropecuária, turismo, para fins de saúde, entre outros. A presente moção tem o intuito de obter do Governo do Estado a destinação de recursos o mais breve e urgente possível para que seja realizado os devidos reparos através de obras práticos necessários, visando o início das obras nesta tão importante via para o município e de toda a região. Nova Aroma do Sul, Rio Grande do Sul, 8 de julho de 2020, vai assinada por todos os vereadores. Alguém gostaria de comentar essa moção? Vereadora Odete, está com a palavra. Eu sugiro, presidente Arilde, como você colocou, mas de já mandar de imediato para o secretário estadual de transporte, o senhor Jubir Costela. Eu acho que ele tem que receber junto com o Dair, né? Afinal, quem libera o recurso é ele, é a secretaria, né? Então, eu acho que mandar concomitantemente para os dois. Mais alguém gostaria? Vereadora Di? Cumprimento a presidente Arnilde, colegas vereadores, secretário da casa e o pessoal que nos assiste. Não, eu acredito que a gente aqui, temos de todas as bancadas, a gente deveria enviar a todos os deputados da nossa bancada para eles se conscientizarem disso também. Obrigado. Mais alguém? Alguma colocação? Não havendo mais nenhuma colocação, então coloco a moção de apelo em votação. Quem for favorável, então permaneça sentado, os contrários que se levantem. Sim, já vamos mandar. Então, moção de apelo número 01/2020, aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, então não temos mais nada a ser esclarecido. Conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, recomendando, como sempre, então, que todo mundo se cuide, né, durante essa pandemia, evitar aglomerações, como sempre, higienização, que juntos também venceremos essa pandemia que está por aí. Então, desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.